Fala, meu povo. Fala, meu povo. Eu cheguei nesse vídeo pior do que vocês, porque vocês acham que pela capa, pelo título, sabem qual é o tema. Eu não sei. Vocês estão melhor que eu aqui nesse Cris, momento. esse vídeo é pra trabalhar a sua crença no extraterrestre. E se os deuses são astronautas. Isso é um livro, né? Eram os deuses astronautas. E aí tem aquele Vox Machina também. Sim. Várias coisas, vários Várias temas. Começamos no século XVI, Cris Siqueira. Ah, Você conhece a pintura da Capela Sistina, certo? Conheço. Ela foi pintada lá entre 1508 a 1512 e que retrata no seu centro, foi pintada por Michelangelo. Que é belíssimo, belíssimo. Belíssimo. Mas no centro Artístico. tem um detalhezinho, que é aquele quadro, que na verdade é o quadro, é o teto, onde existe a tentativa de Deus Ah, de tocar no Adão lá. Sim, sim. E aí, o interessante disso, dessa cena, é que parece que Deus está mega se esforçando para sim. encostar o dedinho no Adão. Conheço E o o processo. Adão tá assim, tipo, se encostar, encostou. Pode ser, tá de boa. O início, É o fim, o momento, o fim é o fim, o começo. O momento dessa pintura foi um momento onde estava sendo introduzido o pensamento racional. Tá. E Na humanidade. tipo, Negócio que impacta a cultura, a arte, literatura, esses coisas. Tava movimentos. Tava tudo um processo de desconsiderar a teocracia. Tá bom. E aí o pensamento... Questionar, né? Vamos Não lá. desconsiderar. Desconsiderar, porque o racionalismo, ele falou, cara, é maluquice. Esse pensamento religioso, autoritário, é Não, coisa mas da, questionar, é idade você colocar numa medieval. balança e pensar, precisa guiar mesmo minha vida, essas coisas. Calma, não precisa também ignorar tanto. Exato. Ah. Mas o toque não aconteceu. Ih, não. Não é? gostou. Não tava Adão- encostando. Adão Aí tem uma se parada. esforçou muito. O desenho de Deus na Capela Sistina, tem algumas pessoas que falam que o Michelangelo queria retratar o cérebro humano Tá bom. e não a crença religiosa. Tá. O formato de Deus dentro daquele coisa parece o cérebro humano. Aham. Aí, até aí tudo bem. E aí o ser humano tá assim, não quero. Tudo bem hoje. Eu não quero pensar. Eu não quero, eu vou ficar por aqui nessa sentado. Até hoje, a gente continua meio assim. É. A gente evita pensar às vezes. Aí, em 1982, Eis que... vai pros cinemas ET, o Extraterrestre, de Steven Spielberg. Inclusive, uma das atrações mais lindas do parque da Universal. Foi por causa dessa atração que eu pensei nesse tema. Chorei, cara, chorei compulsivamente, saí soluçando do brinquedo. É. Por quê? Vou fazer esse parênteses do fun fact aqui. Nessa atração da Universal, ela é meio que uma montanha-russa indoor, que fala, Sim. né? Ela é uma montanha russa, não é uma montanha russa. Não, é um passeio. É um passeiozinho de É um passeio onde carrinho. você com o pezinho balançando. Isso, que parece que você tá naquela situação de bicicletinha do filme ET. Fugindo da polícia, Fugindo na da floresta. polícia, aí você tem a perseguição, você tem a lua, você tem Isso. todos os cenários do filme maravilhosos. Até que você sai da Terra. Até que chega um momento que o ET vai embora, sabe que o ET vai embora Sim. no final do filme? E aí o filme Pois bem, acaba. o filme acaba, né? Na atração da O Universal, filme a gente continua. vê o ET chegando no planeta dele. Eita, Brasil! E aí a gente vê o povo dele. Isso! E a gente vê a família dele. É. E a gente vê bebezinhos ETs. Exato. E o planeta dele é tipo Pandora, assim, é diferentão, sabe? É muito legal. Então você vê meio que ET2. É. É muito legal. Sabe o que é interessante desse filme? Que pouca gente aborda? Porque assim, é um acidente, né? O ET ele não vem pra Terra pra... Não, ele não vem porque quer. Porque ele quer. chega aqui só. Ele cai aqui. É. A nave dele quebra, ele cai aqui e ele Sim. encontra crianças. Sim. A cena mais clássica é o ET esticando o seu dedo Sim, ET telefone em minha casa. e naquele momento o ser humano encosta o dedo. Verdade. Que é tipo assim, estamos com um pensamento científico globalizado. E aí a gente tem o toque com o que vem de fora. Sim. E aí tem pessoas que fazem
Como é que é o nome? Eu não sei o Quando que você quer dizer. Entre a pintura do Michelangelo e o que o Spielberg fez. A semelhança, a Comparação? comparação. Como se fosse a continuação dessa pintura. O filme do ET. O filme do ET. Tipo, de fato vem alguém dos Quando céus encosta. Olha! com uma tecnologia, um pensamento diferente, até um pensamento humanitário diferente. Sim. Porque é questionado nesse filme. Também, né? Tipo, a humanidade está tentando controlar como as pessoas devem pensar e aquelas crianças que nutrem o sentimento de moderno, do que vem depois, elas estão tendo realmente um pensamento humanitário, onde não é só o ser humano que importa, mas todo o planeta, como nós lidamos com outros seres. Com diferente, com né? Não, com o que vem de fora. Não importa só o que é ser humano. Sim. Importa tudo. Importa a forma que a gente pensa, como a gente sente, como a gente se comporta. E a gente defende os nossos ideais. Sim. Então, o que é defendido ali é: vou defender até com a minha vida o direito da diferença do outro. Sim. E aí, Cris Siqueira, eu te pergunto, você acredita em alienígenas? Acredito. Você acha que existem outros seres em outros lugares do espaço? Acredito. E você acha que a gente está preparado para lidar com esses seres hoje em dia? Eu acho que... É porque, assim, pra mim, seres de outros planetas tem muito a ver com a minha religiosidade. Sim. Então, eu não enxergo, por exemplo, outros planetas e outras existências como um alienígena do jeito que é retratado por Hollywood desde sempre. Sim. É outra perspectiva sobre a existência. Sobre a existência. Então, é a mesma coisa do que a gente estava conversando esse final de semana, por exemplo, sobre os animais. Sim. Que a gente acredita que alguns animais são inferiores a nós, mas eu acho que a gente não consegue entender esses animais e essas outras existências porque elas não são como nós. Uhum. E a gente consegue elaborar, por exemplo, né? Falar o que está sentindo, falar o que está pensando. Dei uma respirada aqui meio forte. Acho que eu me empolguei aqui na respiração. Pegou ar, pegou ar. Peguei um ar aqui agora para fazer um textão. Ah. Mas eu acho que, por sermos humanos, a gente tem uma vantagem competitiva na hora de estudar a anatomia, o psicológico e o neurológico e o espiritual humano. Aham. Porque somos nós. Mas quem disse que no mundo de outros animais e de outros seres não exista uma evolução tão parecida com a nossa, só que restrita à realidade, à vivência e ao desenvolvimento e à evolução desses animais? Sim. Então, pensando que eu acredito nisso e que eu realmente acho que os seres humanos se colocam no topo da cadeia alimentar por puro ego e obsessão por controle, para mim, existem outros planetas e outros lugares onde existências evoluídas, talvez não materializadas como a nossa própria existência. Ou como a gente consegue absorver, né? Tenham ali as suas vivências que nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos identificar e nós não conseguimos entender. Então eu acredito nessa existência extraterrestre, como se a gente realmente vivesse num lugar onde a gente hoje consegue viver. E talvez evoluindo, talvez como alma, né, como material espacial que somos todos, a gente possa ter uma existência. Porque eu acredito muito no conceito de Eywa, né, de Avatar. Sim. De que quando a gente morre, a nossa energia volta para o universo. Não é só para o planeta Terra e para a natureza. Ela volta para o universo de alguma forma. Sim. Esse é o conceito atomista filosófico. Eu acredito nisso, assim. Então, eu acho que seria muito ególatra da nossa parte nos colocar como topo da cadeia alimentar, inclusive espiritual, Sim. ou no topo da cadeia espiritual, e acreditar que outros seres desenvolvidos ou subdesenvolvidos são diferentes do que somos. Entendeu? Entendi. É isso que eu acredito, gente. Obrigada a todos. Mas é interessante... Corta pra amanhã. Cris Siqueira, ufologista. Acredita no ET de Varginha, talvez. Mas é interessante, por exemplo, o Michelangelo, ele pintou a Capela Sistina. Meteu um Michelangelo. Foi o Michelangelo não que eu falei no início? Não, tô zoando. Pode falar. Quando ele pintou a Capela Sistina, ele retratou ali uma visão... Dele. Religiosa, mas não era a visão dele. Não? Era de quem? Era... Foi encomendado? Foi encomendado. Foi uma pintura encomendada pela igreja.
E aí ele pintou a Capela Sistina com Do jeito que- momentos religiosos para retratar aquilo ali. Entendi. Mas ele coloca a visão dele e a ideologia de vida dele pra meio que questionar, porque ele estava vivendo aquele momento. Sim. Só que, no momento em que existe o pensamento científico, é voltando as costas totalmente para a religião. Total, sempre foi, né? E aí, vamos lá. Então, estamos vivendo aí quase 300 anos, quase 400 anos, sei lá, muitos anos. Não sei a partir Alguns de quando. séculos, século XVIII, por aí. Tá, pode ir. E aí, a gente está vivendo Segue o baile. esse momento onde a ciência vira as costas para a religião. Ah, Mas a gente já viu várias coisas que a ciência não consegue explicar nessas nossas décadas de vida. E fala, cara, eu não consigo explicar isso cientificamente. Esse é o meu limite. sim. Mas acontecem algumas coisas Mas inexplicáveis. vem aí, a ciência sempre fala, né? Não consigo, mas tô vendo aqui. Aí- Agora eu te ligo. Cris Siqueira, nesse momento de sua vida, fala assim, a minha religião tem um pensamento diferente sobre como funcionam os planetas Sim. e tal. Isso era abominável naquela época. Ah, mas aí eu. Dos dois lados, tanto do lado religioso medieval Sim. cristão, quanto do lado do... Mas é o que eu falo, Panda Mendes. Em qualquer momento da vida que eu tivesse existido nesse planeta, Aham. eu seria queimada numa fogueira. Eu tenho certeza absoluta. Você tem certeza absoluta? Eu tenho certeza absoluta. Você não ia se adequar à sociedade. A nenhum momento. Você, em todos os tipos de vida, você ia se Todos. meter no meio do mato e ia falar só o que você pensa. É isso. É isso. Basicamente. Mas hoje eu tenho o YouTube. Então estamos aí vivendo. Eu olhei assim no cronograma da humanidade, eu quero quando tiver o YouTube. Aí tu me bota lá. É. E aí me botaram aqui. Mas Ainda é não bem me interessante, queimaram na porque a gente fogueira. fica nesses ciclos, né? Porque Sim. passamos pelo lado religioso extremista, aí vamos pelo lado racional extremista, aí do nada vem pensamentos humanistas. Tipo, Sim. o que a gente sente é importante. E aí, a partir do momento que a gente sente alguma coisa, a gente consegue racionalizar com o passar do Aquela tempo aquela coisa. Mas, cara, hoje dizem as más línguas. A boca miúda. A boca miúda fala que a nova geração, essa galera aí, geração não sei o quê, não sei se é Z ou se já é Alfa, depois da Z, é. beta, gama, não sei. Mas essa galera que tá aí nos TikToks da vida agora, galera, sei lá, 16 anos, Sim. 17 anos. Então não é a galera 20 e poucos, porque a galera 20 e poucos já tá ultrapassada. Desculpa se você é essa pessoa. Mas é uma galera mais jovenzinha. Ah, Que é a galera que tá todo dia dançando seu corpo. Mentira, né? Não. é. Essa galera não dança, inclusive, no TikTok, tá? A galera 20 e poucos dança no TikTok. A Ah, galera é? mais jovenzinha não dança, não. A galera jovenzinha faz textão no TikTok. Ai, que lindo. É, mais ou menos. Porque eles são, de acordo com a Boca Miúda, eles são conservadores extremistas. E aí você vê o ciclo de novo se fechando naquela nossa Mas paciência. você, botando uma linha onde existem dois extremos, um em cada ponta, que a gente fica passando, tipo, passa pelo centro e vai para um extremo, passa pelo centro Então, e a vai para o galera outro. da década de 80, Tipo que uma é tipo a gangorra. nossa galera aqui, galera mulheres 80, Ah. a gente... Já reparou que a gente é meio qualquer coisa no meio? Cara, a gente viveu, sei lá, Spice Girls. A gente tava lá. If you wanna be my love, na, na, na. Depois Britney Spears, a gente tava lá. Hit me, baby, one. Aí veio o El Chan, a gente, boquinha da garrafa. A gente tá indo. E aí agora, seu corpo sua. E a gente tá indo. Não, é meu corpo suado, né? E talvez a gente não esteja indo cantando tão bem assim, mas É. a gente tá indo. A galera da década de 80 é uma galera adaptável. Já reparou? Que a gente não é extremista? Ninguém da década de 80, quer dizer, ninguém, não existe ninguém. E aí, mas é isso que eu tô falando. Será que a gente nessa época não estava saindo de uma ponta, passando pelo meio e indo pra outra ponta? Pode ser, a gente é a galera do meio. É. É a galera que E a falou, gente olha as duas pontas e "Ai, fala assim, cara, mas vamos conversar aqui, vamos ó. só sentar, gente. E todo mundo que passar aqui, a gente vai dando oi. Uhum. A gente tá sentado, galera da década de 80. É muito reflexo do que aconteceu na nossa política no último ano. Muito. A gente viu as duas pontas e falou, caraca. Vocês são malucos. Aí o macaquinho ficou doidão. Tô doidão, começou a ver cores. E aí ele falou, e se eu comer aquela que não olhava pra cima? Tosco. Aí ele falou, ih, tem uma frutinha ali em cima. E ele começou a esticar a coluna dele. Gente, olha isso! Para conseguir comida. E aí ele começou a ver as cores e começou a desenvolver o cérebro dele, o olfato dele. Porque ele falou, caraca, eu consigo identificar comida com meu nariz, maluco. Eu sou muito maneiro. É, porque e aí ele começou a ir. Quantos sentidos você acha que o ser humano tem?
Ai, não sei, quando a mente... Calma aí, eu tô em Mas outras... faz parte. Não sei, são 5, não? Tem mais? Então, Aristóteles definiu que eram 5. Mas hoje em dia, a ciência diz que a gente tem pelo menos 22. Tá vendo? A gente tem muito sentido. A gente Isso. vai sentindo as coisas. Isso. E aí, eu achei muito legal isso. Porque se isso aconteceu lá, por que a humanidade, no geral, não tô falando do cientista no subsolo de Harvard que tá lá 48 horas trancado no laboratório pesquisando a evolução humana, não. Tô falando da gente, mundano, assim. Por isso que eu falo que eu não queria ser mundana. Eu queria ter a explosão do meu cérebro pra eu deixar de ser mundana. E aí é o salto pra gente evoluir a nossa cabeça. Mas aí Talvez esteja o que faltando tem o quê? a ver O com cogumelo do cocô na minha vida. o que tem a ver com a quantidade de sentidos? Quando esse macaco comeu o cogumelo e apresentou o cogumelo para outros macacos. seres da tribo dele, Sim. ele expandiu os sentidos As que ele mesmo possibilidades. limitava. Sim, total. Então, você tem que ter compreensão dos limites que a vida te impõe e que, muito provavelmente, não é você que escolheu aqueles limites. Sim. Você foi Foram limitado a impostos agir de uma você. determinada Sim, forma. Total. E aí, essa parada que você tá pensando, que você elucidou de o macaquinho foi esticando a coluna e a gente tá encurvando a coluna novamente olhando pro celular. Mas a gente tá jogando pra fora a nossa consciência pra não levar em consideração as limitações físicas que a gente tem. Sim. A gente tá criando inteligência artificial, a gente tá se relacionando com pessoas do mundo inteiro. A gente está evoluindo de outra forma, né? A gente encontrou recursos diferentes para a evolução. É. E é muito legal isso. Só que, se eu encontrar um ET telefone em minha casa, no dia do meu aniversário desse ano, esse vai ser meu pedido, ET. Já anota aí. Expansão da sua consciência. Expansão da minha consciência. Aí se ele Eu te vou der, virar tipo se ele tirar do aquela bolso um Scarlett cogumelo Johansson. de cocô, você come. Como? Entendi, Cris, que aonde você tá indo. Mas essa evolução a gente já teve. Não sei. Eu tô te falando. Não sei. Eu Não sou sei se aquariano, acredito. eu sei. Não, Eu não sei. Eu não sei se eu acredito. Ah. Minha lua em aquário, desculpa. Ah, entendi. Mesmo que Concordo. você seja do... Concordo com a sua discordância. É, exatamente. É isso aí. Eu sou obrigada, por lei lunar, Aham, a discordar de você. entendi. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham chegado a alguma conclusão. Aham. Se vocês pensam qualquer coisa sobre qualquer um dos pontos citados e não citados nesse vídeo, porque tem vários pontos ocultos não citados nesse vídeo, coloque aqui nos comentários. E a você que assistiu esse vídeo até o final, obrigada pela resistência. E a você que assistiu os meus 2 vídeos sobre saúde feminina, obrigada pelos relatos, obrigado, pelos gente. carinhos e pela atenção. Vocês estão sendo Lindos. extremamente acolhedores comigo e eu sou muito grata. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau. Dia 23 de abril é meu aniversário.